tá? Professora, o meu portal, pelo menos, ele não é toda hora que ele está funcionando, sabe? Tá assim como se tivesse com instabilidade. Tá Às vezes eu não variando. consigo acessar, pois é. Sempre início de semestre é essa confusão, né? Esse começo até conseguir dar uma estabilizada, mas qualquer coisa, tentem. O que que acontece? Eu gravei as aulas que eu dei para vocês e botei no YouTube. Pelo YouTube, vocês conseguem assistir as aulas. Se Ah, ótimo. tiverem dificuldade, eu posso falar com a Ludmila ou com o Matheus para passar o link, vocês estudam, revejam as aulas que a gente deu, e essa atividade nada mais vai ser aquilo que a gente praticou na nossa aula passada. Eu botar as fotos e vocês me falarem, por exemplo, classificação de canino, classificação de molar. Eu vou ver o que eu vou cobrar. E aí isso vai valer ponto. Eu acredito que vão ser 2 casos clínicos, cada um valendo 100, tá bom? Mas já estou avisando de antemão para vocês, porque a gente vai ter que ter um prazo. Então, se eu lançar amanhã na quinta, provavelmente até domingo eu vou precisar que vocês respondam essa atividade, tá bom, gente? Tá ótimo, professora. E, professora, outra coisa em relação à lista, não deu para a senhora ainda fazer, né? Pra Não, na gente? verdade já fiz, não fiz foi mandar para vocês mesmo, mas vou anotar bem aqui, dever de casa, enviar a lista para vocês. Tá bom. Se eu esquecer, vocês botam aqui, porque às vezes, depois do feriado, né? Vou mudar aqui. Sim. Agora, uma coisa que eu tenho que fazer é só confirmar com a professora Mariana, porque ela é que vai continuar com a disciplina com vocês, se ela vai querer dar uma atualizada. Então, eu vou só ter essa resposta dela e mando para vocês. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês rapidinho. Nossa aula de hoje vai ser sobre etiologia das masoclusões. Pessoal, nessa aula de hoje, nas aulas anteriores a gente viu sobre classificação da dentição decídua e da mista. E aí, quem não assistiu por algum motivo, gente, as aulas estão gravadas. Acabei de atualizar o AVA, tá tudo lá no link a aula, tanto da unidade 1 como da unidade 2. Essa aula de hoje, ela vai para a unidade 3, na opção aula, tá? Então, alguém pode me ajudar aqui, me falar o que entende sobre etiologia? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Etiologia das masoclusões. O que quer dizer isso? São as causas, né, professora? As doenças. Perfeito. As causas das masoclusões. Então, a partir daí, a gente vai entender o que nessa aula, pessoal? O porquê, por exemplo, que a Júlia ou o Marcos, ele tem mordida aberta. Por que que a Fernanda, ela tem uma mordida cruzada? Por que que aquele paciente, ele é biprotruso, ele é muito bicudo? Ou por que que a mandíbula não desenvolveu? Então, aqui a gente vai entender o que causa essas masoclusões, o que pode levar e a resposta que vocês vão conseguir passar para o paciente de vocês, porque vocês vão receber muito essa pergunta. Quando você der o diagnóstico para o paciente vai te dar a retórica e vai falar, mas doutora, por que que ele tem isso? Então, você vai dar as possíveis causas. A exata a gente nunca tem, a gente fala por probabilidade, tá bom? Então, a gente vai conhecer aqui. É uma aula muito dinâmica, tá? Também tem classificações. Então, quem tiver dúvida, liga o microfone, gente, pergunta. Estou aqui disponível para vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente precisa entender o que é etiologia. A nossa colega Lília, ela ajudou falando que são as causas. E nada mais é do que causa. Ela vem do grego aitia, que quer dizer causa, e do latim logos, estudo. Ou seja, é o estudo da causa. É o estudo das causas de um fenômeno. No caso da aula de hoje, é das masoclusões. Então, a interação de vários fatores podem influenciar o crescimento e o desenvolvimento dos maxilares. E a gente precisa entender o que pode causar essa alteração nesse crescimento e nesse desenvolvimento.
Então, existe na literatura várias causas. E aí eu vou citar uma por uma para vocês. E essas alterações podem gerar maloclusões. Pessoal, a nível de conhecimento, o estudo feito de Renato Rodrigues em 2000, ele fala que a cada 4 pessoas, pelo menos uma tem maloclusão. Pelo menos uma vai precisar fazer tratamento ortodôntico, tá? E tem um outro estudo que ele fala que 94%, pessoal, 94% da população mundial tem problema de má oclusão. Então, é um dado muito alto. Para a gente encontrar um paciente hoje 100% dentro do padrão de normalidade, sem nenhum tipo de apinhamento, que é entortamento, diastema, nenhum problema de maloclusão no sentido sagital ou transversal, que é mordida cruzada, mordida profunda, aquilo que a gente viu na aula passada, um pouquinho de cada. É quase impossível. Então, hoje, quando eu encontro um paciente desse no consultório, eu até falo assim, nossa, que difícil, né? Que legal, eu dou os parabéns, porque é muito difícil. Aí vocês podem pensar assim, mas professora, por quê? Então, existe uma das causas principais que eu sempre falo, pensem no brasileiro, gente. Da onde que a gente vê em termos de miscigenação racial? Então, a gente veio da mistura do branco com o negro, com o índio. Então, imagina a gente misturar 3 raças. O que que isso vai gerar? Compatibilidade ou incompatibilidade? Compatibilidade em alguma parte, claro, porém incompatibilidade aqui a gente já vê nos maxilares. Às vezes a mãe, um exemplo que eu sempre dou, a mãe tem os dentes muito largos, mas o pai, ele tem a arcada muito pequena. Aí eu quero que vocês imaginem, o pai com os dentes muito largos e a mãe com a arcada, com a estrutura óssea pequena. O que que isso vai me gerar? Isso vai me gerar um arco pequeno com muitos dentes. Provavelmente essa criança, quando ela for gerada, ela vai precisar fazer extrações dentárias. E pode acontecer o inverso, por exemplo. O pai ter os dentes pequenininhos e a mãe a arcada muito grande. Então, se eu pego o dente pequeno e uma arcada muito grande, eu vou gerar espaços. Então, é aquele dente espaçado. E assim, existe várias combinações. Mas aí a gente tem que descobrir qual é a causa. Por isso que uma das causas é a gente avaliar as fotos dos pais e às vezes até dos avós. Porque aquela maloclusão, ela pode ser hereditária, tá bom? Ela pode ser genética, que é o que é na maioria das vezes. Então, segundo a teoria da redução terminal, que a gente chama teoria da redução terminal da face humana, o que que ele fala, gente? Com o passar do tempo, com o processo evolutivo, desde a era, né, dos homens sapiens, o que que aconteceu? Eu quero que vocês olhem essa foto, quem não estiver prestando atenção, olha aqui rapidinho, gente. Na época dos homens sapiens, o que que a gente percebia? A gente percebia que o que que destacava mais? Era a parte cerebral, frontal, ou os maxilares? Quem puder me ajudar aí, eu agradeço. O que que vocês percebiam que era mais desenvolvidos, os maxilares ou a parte cerebral? Os maxilares, perfeito. Aí eu pergunto para vocês, por que será que os maxilares eram os mais desenvolvidos? Alguém tem alguma ideia? Pode chutar, gente. Por que será que os macacos tinham os maxilares muito grandes, muito dente grandes, boca grande? Tem alguma coisa a ver com a alimentação? Alimentação. Perfeito, galera. Nota 10. Todo mundo. Parecia um coral, achei lindo, achei lindo. Achei lindo, adorei. Continue assim. Exatamente. A alimentação.
Então, a alimentação fazia com que eles precisassem usar muito a musculatura dos maxilares, que junta toda aquela parte que vocês estudaram com anatomia, masseter, epitegroideu, medial, lateral, enfim, toda essa parte muscular. Então, com isso, os maxilares eles eram muito mais desenvolvidos. E por que o cérebro não era desenvolvido, gente? Porque, assim, nessa época, eu acho que eles não pensavam tanto, né? Então, o que acontecia? Nessa época, eles faziam tudo de forma muito instintiva. Eles viviam apenas para se alimentar, caçar, se reproduzir e dormir, apenas isso. Porém, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, né, do ser humano, o que a gente percebeu de evolução na face? O que foi que cresceu mais visivelmente aqui, pessoal? O cérebro ou o maxilar? Em relação ao que era antigamente, tá? Na era dos homens sapiens. Vocês perceberam alguma mudança ou a gente continuou igual o macaco? Tem umas pessoas que ficam ainda são assim, a estrutura é parecida um pouco, mas falando sério, gente, falando sério, mas que tipo de mudança vocês perceberam em relação aos maxilares e a parte cerebral, a parte frontal? Comparem os maxilares de hoje com os maxilares antigos. Tá maior, né? Tá, a voz saiu tão baixinha, não escutei. Repete. Ninguém, gente. Ninguém percebeu nenhuma mudança, pelo amor de Deus. Os maxilares diminuiu. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Te agradeço. Diminuíram. Assassinei a gramática. Não, tem problema, mas tá ótimo. Exatamente isso. Os maxilares diminuíram e a parte frontal e cerebral aumentaram. Professor, onde é que a senhora está vendo? Olha esse afundamento aqui, pessoal. Não existia, eles não utilizavam a musculatura, a massa encefálica na época dos homens sapiens. E hoje em dia é o que a gente mais utiliza. Então, por isso que houve esse grande desenvolvimento na parte cerebral e a diminuição dos maxilares, como vocês mesmos me falaram, o motivo dele ser grande na época dos homens sapiens, o motivo dele ter diminuído, gente, foi a nossa alimentação. Hoje em dia, nossa alimentação é extremamente pastosa. Não era como de antigamente, alimentação com os animais que eles mesmos caçavam, muita fibra. Então, hoje, o que a gente se alimenta? Eu jantei ainda agora e ali um wrap, um pãozinho ali com negócio. É pizza, é cuscuz, é tapioca. Então, assim, é uma alimentação hoje muito pastosa. A gente não precisa utilizar tanto maxilar. Então, por isso que a tendência, gente, é diminuir mais ainda, tá? Com a evolução da espécie, a tendência é a nossa boca ser menor do que isso aqui ainda. Devido à alimentação da gente, que cada vez tá ficando mais líquida, mais pastosa. A gente não está utilizando tanta musculatura. Então, essa teoria da redução terminal da face, se eu perguntar para vocês, e eu quero que vocês entendam, nada mais é do que o processo evolutivo da diminuição da face, ao mesmo tempo em que o crânio experimenta o aumento. É só você se comparar com os macacos e você vai entender qual foi a mudança que teve de um para o outro. Então, essa redução do tamanho da face e dos maxilares claramente limita o espaço para acomodar os dentes. Então, como assim, professora? Vamos olhar aqui, ó. Olha o espaço que eu tinha no sentido antero-posterior. Olha o tanto de espaço. Então, provavelmente, essa época, os dentes eram muito largos, existia mais dente do que o que a gente tem hoje. Com o avançar do tempo, esse espaço ele diminuiu. Consequentemente, também começou a aparecer o quê? As agenesias, ou seja, o desaparecimento de alguns dentes.
Por isso que hoje algumas pessoas falam assim, doutora, eu não tenho o siso. Por quê? Ou doutora, no lugar do meu segundo pré, eu tenho um dente de leite. Ou então o meu lateral, ele não nasceu. Ou nós temos o lateral, o segundo pré e os terceiros molares, que são os principais. Então, vocês estão percebendo que a tendência é a gente começar a diminuir de quantidade de dente devido a essa redução dos maxilares. Então, isso é uma constatação muito interessante, que ela foi feita em 1953. E hoje, quando eu atendo no consultório, eu vejo como a prevalência disso está alta. Se eu perguntar para alguém que está me escutando aqui, eu não sei se todos estão me escutando, mas eu queria saber se tem alguém que tem agenesia, algum dente que simplesmente não se formou. Meu 18 e o 28. 18 e 28. A professora de vocês aqui, que está falando com vocês agora, eu tenho o 38, o 48 e também tenho o 35 que não se formou. Então, eu tenho um dente de leite, o meu molar, ele é de leite e está aqui até hoje. Professora, a senhora não tirou, não caiu? Não, ele está aqui lindo. No dia que ele cansar de mim, querer sair, eu ponho um implante. Por enquanto ele está aqui. Mas eu tenho a genesia. E isso é genético, isso é uma herança genética. O meu irmão tem a genesia de lateral. A minha mãe tem a genesia. Então, assim, isso é genético. Por isso que eu pergunto para vocês, porque a prevalência hoje é muito alta de pessoas que têm a genesia. E às vezes a genesia é até no siso. Tem pessoas que, de vez de ter 4 sisos, tem só 2. Tem uns que tem só 1. E tem paciente que simplesmente não teve formação de germe. O que a gente quer dizer com isso tudo? Que a tendência é o desaparecimento dos últimos dentes de cada segmento. Como assim, professora? Quais são os segmentos? Normalmente, com o tempo, o que vai acontecer? A gente vai perder alguns dentes. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. A gente vai perder os últimos dentes de cada série. Se vocês quiserem anotar, é porque eu não botei aqui. Mas, normalmente, os dentes que têm maior nível de agenesia são os laterais, ou seja, entre os incisivos são o 12 e o 22. Os segundos pré-molares e os terceiros molares. Então, o que eu falei para vocês? Os últimos dentes de cada série. A série de incisivo, a série de pré-molar e a série de molar. Repetindo, são os segundos laterais, os segundos pré-molares e os últimos molares, que são os terceiros. Esses dentes são os que a gente percebe quando a gente vai perguntar para as pessoas que têm maior probabilidade de agenesia, tá bom? Professora, segundos laterais, os segundos pré-molares, qual foi o outro? Terceiros molares. Os últimos de cada série. Os últimos dos molares não são os segundos, são os terceiros, por isso que a gente fala terceiro. Professora? Oi. Eu vi em algum lugar, eu não lembro exatamente onde, que quando a pessoa tem isso, e a pessoa ainda tem dente descido na boca depois de adulto, que esse dente ele meio que perde a resistência a alguma coisa na raiz, e a pessoa quando tem seus 30, 35 anos tem uma probabilidade muito grande desse dente vir a cair, perder esse dente. Pode acontecer, mas isso não é uma regra. Vai depender da força que esse dente ele sofre, do trauma. O meu, eu tô com 32, a raiz não tá intacta. Entendeu? Entendi. Porque acaba que os outros compensam, os outros vão se adequando. Então, eu sempre tenho cuidado de não fazer força excessiva em cima desse meu tecido aqui. Ele tá aqui lindo, gente, super fofo. No dia que eu perceber que ele tá, isso vai acontecer, tá, gente?
Mas no dia que eu perceber que ele tá com a raiz, eu sempre faço radiografia. Então, quando eu perceber que a raiz está sendo reabsorvida, aí provavelmente eu vou ter que trocar. Se não, alguns pacientes me perguntam assim, professora, se eu tenho um dente de leite, necessariamente eu tenho que extrair? Depende, gente. Tem situações que não há necessidade. Tá bom? Se ele estiver exercendo a função dele, se ele estiver bem adaptado, não está tendo problema infiltrativo, nem reabsorção radicular, não está afetando ou a tua mordida, não tem por que extrair, deixa lá. Então, eu sou favorável de deixar o dente descido até a gente ver que realmente não tem mais jeito. Agora, tem alguns realmente que não tem mais jeito, aí eu tenho que pedir para extrair mesmo, tá bom? Estou com uma paciente com dois descidos, ela tem 27 anos, são 2 descidos, ela não tem o 15 e o 25, só que eu queria até tentar conservá-los, só que eles estão avermelhados, não existe mais raiz, ele está sendo sustentado só pela gengiva, aí eu não tenho mais jeito, aí a gente vai mesmo optar pela extração e colocação de implante dentário. Então a gente tem que analisar cada caso individualmente. Pessoal, essa foto é só para a gente mostrar os efeitos, né, que a redução da face ela pode gerar. O que eu quis mostrar para vocês? É um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que a nossa mãe, ela tem todos os dentes, tudo bonitinho, tudo certinho, porém o nosso pai tem uma boca muito pequenininha. É aquele pai sem lábio, sem expressão facial, e acaba que gerou esse paciente bem aqui, que está na imagem para vocês. O que a gente percebe? Falta de espaço. Por quê? Porque a gente nada mais é do que códigos genéticos do nosso pai e da nossa mãe. Juntando tudo, às vezes não dá compatibilidade. Então, pode ser que eu puxe um pouco de cada. Pode ser que eu puxe só para um. Mas no caso desse paciente, foi exatamente isso. A arcada do pai era muito pequena, porém, os dentes da mãe tinham os diâmetros normais, mas não foi compatível com o tamanho da estrutura óssea. E aí, o que acontece? Os dentes não têm aonde ficar. Então, eles começam a ficar sobrepostos um sobre o outro. Começa a apinhar. Então, esse termo apinhar é isso aí, pessoal. Entortar, sair do arco, sair do eixo, para poder ele conseguir ficar na cavidade bucal. Nessa situação, que tipo de tratamento a gente sugere para um paciente desse? A gente não tem opção a não ser extração. Então, a gente teria, por exemplo, que fazer extração de 4 premolares. Quais? Normalmente, a gente faz extração, pessoal, de segundo pré, tá? Seria esse e esse aqui. Nessa imagem, a gente está mostrando quais são os possíveis dentes que sofrem agenesia, por isso que ele fez o X aqui no lateral. Os possíveis dentes que a gente faz, que a gente vê que tem índice de agenesia são os laterais, normalmente o paciente em situações de evolução da face pode vir sem os laterais, pode vir sem os segundos prés e sem os sisos, que não dá para ver aqui, por isso que eu botei o X longe. Mas o que eu queria mostrar também nessa imagem é que se eu fosse tratar esse paciente, eu não iria extrair o canino. E infelizmente é o que mais acontece, gente, principalmente no interior. O que eles fazem? De vez eles extraírem o segundo pré-molar, ou o primeiro pré-molar, eles extraem o canino. Quando a gente extrai o canino, a gente perde a guia canina, o paciente fica com a boca mais murcha. Então, o canino nunca deve ser extraído. Por isso que eu botei essa imagem, que eu queria botar isso na cabeça de vocês. Nunca se extrai canino por motivos ortodônticos. Nunca, nunca. Se você for extrair, ou é primeiro ou é segundo pré, você tem que avaliar. Tá bom? Porque são dentes iguais. Eu normalmente gosto de extrair o primeiro pré. Então, eu extraio o primeiro pré, desço o canino.
desse canino. Esteticamente, fica super favorável e ninguém percebe. A gente fecha o espaço, a linha, tudo bonitinho. Então, ele extrairia tanto superior quanto inferior. Tá bom? Alguém tem dúvida aqui, gente? Curiosidades? Note. Tenho curiosidade, professora. Fala. Só um minuto. Teria alguma possibilidade de fazer sem extração? Esse caso Sim. não. Ah, Esse caso não. Por quê? Quando a gente decide se a gente vai fazer extração ou não, a primeira coisa que a gente avalia é o perfil do paciente. Então, se o paciente é um paciente que já é levemente biprotruso, bicudo, lábios espessos, você já sabe que para deixar um perfil harmônico, a gente não pode querer descer esse canino. Porque na hora que eu descer esse canino, o que eu vou fazer com esse arco? Por exemplo, eu vou fazer assim, ó, gente, ó. Ele vai aumentar o tamanho, o diâmetro. Então, eu vou precisar aumentar o arco, ou seja, esses dentes vão para frente para poder o canino descer. Ele pode descer sem extração, tá? Isso é uma pergunta interessante. Sim. Mas ao final do tratamento, eu garanto para vocês que o paciente vai ficar super insatisfeito. Porque a estética facial dele não vai ficar legal. Ele vai ficar sem extração, porém insatisfeito em sorrir, por exemplo. Vai ficar com aquela boca de piano que a gente fala, só dente. Sim, sei. Eu acho que eu tenho até um caso bem parecido no consultório. A paciente, ela tinha... Se vocês olharem lá no meu perfil, tem um caso de uma menina. Então, ela tinha os dentes lindos, porém, eram muito para frente. Se eu olhasse só a boca, eu não faria extração. Mas quando eu olhei o perfil dela, a gente mata logo. A gente fala, ó, extração de 4. Então, muda totalmente. O perfil fica muito mais harmônico, estético. E hoje é o que a gente procura. Então, por isso que esse caso aqui a gente teria mesmo que fazer extração. Mas tem casos que a gente não faz, tá? Porque às vezes o paciente, por exemplo, tem pouco lábio, boquinha murcha. Nesses casos, a gente faz de tudo para não extrair. Tá bom? Tudo tem que ser planejado mesmo. Então, gente, no passado, como vocês me responderam, realmente a alimentação era extremamente carnívora. Era exatamente isso, era viver para caçar, se reproduzir, morrer, e por isso que os maxilares eram bem desenvolvidos nessa época. Com o passar do tempo, hoje, por exemplo, o que meus filhos jantaram? Vou fazer uma leve pesquisa aqui. O que vocês jantaram, gente? Responda aí para a titia. Eu jantei Jussara. Olha que maravilha, Jussara. Pelo menos botou a farinha para dar uma fibra. Sim. Melhorou. A gente vê que tem um negocinho duro ali, né? O que mais? Alguém jantou aí uma outra coisa que possa falar pra gente? Hoje eu tava com tanta fome, eu estou jantando, né? Arroz, feijão e frango. Olha, tá bom, não tá tão ruim. Mas você vai jantar cuscuz. Não, exatamente, eu também. Eu tô falando isso, gente, mas eu amo jantar cuscuz e tapioca. Amo, é o que eu mais como aqui em casa. Mas o que eu quero dizer? Vamos comparar a alimentação de antigamente com a alimentação de hoje. A gente não faz esforço mastigatório. Então, é por isso que a boca, os maxilares estão diminuindo e os dentes estão sumindo, tá? Então, se perguntarem para vocês, uma das causas é essa, tá bom? Então, gente, agora voltando sério para nossa aula, de acordo com as classificações da etiologia das más oclusões, as causas, elas podem ser, primeiramente, hereditárias. O que quer dizer causas hereditárias? É aquilo que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe. É por isso que, eu sou a cara do meu pai, eu sou a cara da minha mãe, os meus dentes, eu puxei para quem? A gente pode analisar isso. E na hora que quem decidir ser ortodontista e quiser analisar, na própria consulta, às vezes, você pede a foto dos pais, você pede da mãe, para você entender da onde que está vindo aquele problema. Às vezes, não é hereditário. Às vezes, pode ser, por exemplo, congênito. O que quer dizer congênito? É diferente de hereditário, gente. Congênito é aquela má formação durante a vida intrauterina. Então, existe, por exemplo, lábio leporino.
Você já deve ter ouvido falar. As fissuras. A gente vai falar disso nessa aula. Essa má formação, justamente na fusão dos maxilares, ela acontece dentro do útero da mãe. Não é por problemas genéticos, não, gente. É má formação embrionária. Então, é uma das causas. A gente tem, por exemplo, também as gerais e locais. Gerais e locais normalmente são normalmente está relacionada a problemas hormonais durante a fase de crescimento, falta de vitaminas, falta de hormônios, hormônios de crescimento. Isso pode interferir sim numa má oclusão e causas proximais ou hábitos bucais que estão relacionados aos maus hábitos. Chupar dedo, roer unha, mamadeira, chupar língua, chupar lábio, ficar mordendo caneta, ficar mordendo dedo. Isso são os maus hábitos. Então, a gente vê aqui só de cara algumas das causas, e aí a gente vai destrinchar, tá? Essas causas aqui agora para vocês. Vamos começar com os fatores hereditários. Pessoal, a hereditariedade constitui um dos principais fatores, as principais causas pré-natais das más oclusões. Eu frisei esse termo pré-natal por quê? Porque quer dizer que é antes da formação de vocês. Então, veio realmente do teu pai e da tua mãe, ou pode ter vindo dos teus avós. Na árvore, nos códigos genéticos, a gente sabe que a gente pode receber 25% dos nossos avós, e também a gente pode receber dos nossos pais. Então, a gente teria realmente que analisar. Como será que é minha mãe? Será que vocês já perceberam isso, gente? Reparem hoje, por exemplo, olhem o sorriso de vocês, reparem as fotos dos pais de vocês. Vê se vocês puxaram para eles, tá? Analisem isso. Então, quando eu falo fatores hereditários, são fatores pré-natais, antes da formação e do nascimento de vocês. O padrão de crescimento e desenvolvimento, ele sofre forte influência dos fatores hereditários. Claro, a gente é o que a gente recebe dos nossos pais. Então, é uma influência direta. E as anormalidades também, por exemplo, de tamanho dentário, representadas como macro ou microdontias, podem gerar más oclusões como apinhamento. A gente vai falar isso na classificação de Graber já explicar para vocês. E aí eu faço uma pergunta rapidinho para vocês. Quando podemos considerar um dente de tamanho normal ou não? Uma pergunta meio simples, mas ao mesmo tempo complexa. Como que eu vou saber, gente, se o dente ele tá no tamanho certo ou se ele tá no tamanho menor, ele é um microdente? Para a gente saber essa resposta, a gente precisa saber o padrão de normalidade, o que é o correto e o que não é. Para isso, existe uma classificação que a gente chama tabelas de Graber. Eu acredito que vocês já tenham dado isso, classificação de Graber. Não sei se com a professora Luana. Eu não me recordo direito qual foi a disciplina, mas acredito que vocês já tenham tido. Mas se não, vamos lá. Classificação de Graber, pessoal. Aqui são as anormalidades dentárias que estão associadas à hereditariedade. Ou seja, se eu tenho esse problema dentário, normalmente ele é provindo de alguém da minha família, tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui e reparem se vocês se encaixam em algum. Então, normalmente está associado à herança genética. Então, normalmente é muito fácil você diagnosticar isso, principalmente quando a gente vê o histórico familiar. Vamos conhecer as anomalias de tamanho. De cara, gente, eu quero que vocês Eu botei a resposta, sou ótima. Olhem a diferença do dente 11 e do dente 21. Qual tá maior?
Peraí, vamos fazer a pergunta melhor. Qual é o normal? É o 11 ou é o 21? Eu acho que é o 11. O normal, tá? Você acha que é o 11. O 11 tá normal. Alguém discorda? Acho que é o 21. Agora, mais uma É o pessoa 21. só. Obrigada. Então, nós temos 3, né? Então, a resposta correta é o 21. A gente fica um pouco confuso, realmente, porque a gente não sabe. Mas, pessoal, se você tiver na dúvida, repara a parte gengival. Olha como tá quadrada, ó. Como tá uma coisa anormal. Um dente despadronizado em relação ao lateral, em relação ao canino. Olha como esse tá mais harmônico. Olha aqui, ó o zênite gengival. Esse aqui não, ele tá uma coisa grosseira. Então, quando vocês estiverem na dúvida, repare o diâmetro, repara o término cervical e repara a harmonia com os demais. Então, o que está mais harmônico realmente é o 21. Então, o dente 11, ele tem uma anomalia. A gente chama de macrodontia. Isso quer dizer o quê? Aumento exacerbado do tamanho do dente. Ele é um macrodente, tá? Aí, a gente vai para o inverso, para o microdente, ou o que a gente chama de microdontia. Pessoal, olha esse lateral, que coisa fofa. A gente chama isso aqui de dente conoide. Vocês com certeza conhecem alguém com dente conoide. Ou ninguém nunca viu. Já sim, professor. Conheço. É bem comum. Só aqui na minha cabeça veio 3 pessoas, rapidinho. Então, Professora, oi. só queria saber mesmo o que tinha no dente. Acho que no 46 tem uma. Aqui, Isso. eu acredito que isso aqui é uma coroa desgastada. Não dá para saber direito nessa imagem. Mas eu acredito que é uma coroa que tá aparecendo só a parte metálica mesmo. Tá desgastada. A porcelana aqui já saiu, a cor do dente. Tá bom, professora, obrigado. Nada. Então, gente, o ponto que eu quero falar para vocês é que se vocês conhecem alguém com microdontia ou com macrodontia, a causa, se perguntarem para vocês, qual é a possível causa de eu ter, por exemplo, esse macrodente aqui? Aí você vai falar, provavelmente são fatores genéticos, porque vocês já sabem, de acordo com a classificação de Graber, que as anomalias de tamanho dentários são associadas à hereditariedade. Ou seja, alguém da família, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a mãe, tem também. Ou o avô. Então, isso é passado, tá bom, gente? Isso é genético. Outro ponto são as anomalias de forma. Professora, nessa outra figura lá do dente conoide, Deixa eu nesse... Isso, certo. tá. Nesse caso aí, nesse caso do dente conoide, qual procedimento faria aí para esse paciente? Aumenta esse dente depois? Sim. Como é que é? Nesse Ele tem a paciente opção de aqui, aumentar ou extrair? Como é que é? Curiosidade aqui toda. se a gente fechar aqui, Sim. o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar aqui. Sim. E eu vou olhar aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é tratamento ortodôntico nesse paciente. Por quê? Eu vou empurrar esse dente 11 e o dente 21, eu vou fechar esse espaço. A partir do momento que eu fecho esse espaço, eu ganho espaço aqui e consigo fazer uma anatomização melhor, porque meu espaço aqui está muito limitado, está pequenininho. Então, quando eu ganhar esse espaço e transferir ele para cá, eu vou ter um lateral muito mais bem feito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse paciente é tratamento ortodôntico e depois ele passa para o tratamento estético. Aí ele vai precisar passar por 2 especialidades. Tá, sim. Obrigada.
E aqui, gente, o que vocês acham? Eu acho que não mexeria, a não ser que seja, vai fazer desgaste, não, né? Certo, bingo. Acertou. Desgaste. Acertou a parte do desgaste. Ah, sim, O que certo. acontece? Normalmente, gente, esteticamente isso aqui não fica nada legal. Fica bem feio. Então, já tive o prazer de tratar uma paciente aqui. Sim, só que ela estava muito pior que essa foto. Fica arrasada porque eu não tirei foto. Mas o central dela era tão grande, gente, que ela pegava a linha média. Ele vinha até aqui assim, ó. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que trabalhar com desgaste mesmo. Desgaste na mesial, distal. Mesial, distal. Fomos desgastando, até que a gente conseguiu um tamanho aceitável, não o perfeito, porque a gente nunca vai conseguir, né? Porque é uma anomalia mesmo. E aí, esse espaço que eu consegui aqui, eu, na verdade, depositei para o 21. Aí a gente aumenta o 21 para tentar deixar eles mais semelhantes possíveis. Nossa, melhorou gigantemente. O paciente ficou super feliz, super satisfeita, porque a linha média foi respeitada e o dente foi diminuído. Então, você começou a olhar o 11 e o 21. Antes só se olhava o 11. Então, esteticamente, isso aqui é mais feio que isso aqui. Se vocês tiverem o prazer de olhar na prática clínica de vocês, vocês vão perceber. Mas nesses casos, a gente realmente teria que trabalhar com desgaste. Não tem Professora, como. Oi. eu vi alguns casos que eles transformam os dentes em outros dentes. Aí vão fazendo até atrás. Tipo, transforma o canino em um pré. Ou Sim, então canino em um segundo lateral. mas esse caso não de macrodontia. Tá falando em situações de agenesia, por exemplo. É isso? É, a genesia. Isso. Em caso de agenesia, a gente pode fazer isso. Por exemplo, o paciente não tem um lateral aqui. Um exemplo, tá, gente? Ele não tem um lateral. O que a gente pode fazer? A gente pode puxar essa bateria toda para frente, com auxílio de mini implante. Então, a gente traciona essa parte toda para frente, e aí a gente transforma o que é canino em lateral, a gente vai ter que desgastar. O pré-molar já tem uma característica de canino maior, só que a gente precisa aumentar, fazer um aumento de coroa, e aí a gente vai reanatomizando tudo, tá? Tem situações que dá, tem situações que não dá. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, outro tipo de anomalia é a anomalia de forma. É o formato. Uma delas é a talon cuspe. Ela tem esse formato. Isso aqui é um lateral, tá, gente? Olha que formato diferente. A gente chama também de cúspide em garra. Isso aqui é uma anomalia hereditária que, normalmente, esse paciente, ele com certeza adquiriu isso de alguém, de alguma herança genética, tá bom? Outro tipo é a fusão. Vocês já ouviram falar de fusão e geminação? Com certeza sim, não sei se lembro. Quem lembra aí para ajudar a titia? Deixa eu ver. Ninguém? Então, beleza. Professor, já ouvi falar. Não sei se a fusão, não sei se é a raiz, que são juntinha, né? Alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Será se alguém pode ajudar a Lília? Alguém Fala consegue? fusão, acho que junto. Agora eu não lembro assim se é a questão da raiz, o canal, alguma coisa assim. Tu tá indo no caminho, é isso aí. Tô gostando de ver. Alguém consegue ajudar? Eu, talvez. Fale aí pra gente. Essa fusão, eu não sei se está relacionada às raízes, é isso também? Sim. Que elas estão Mas tem uma fusionadas, eu diferença. sei. Tem uma diferença entre os dois. Você Qual é? consegue? Desculpa, é porque falhou, eu não entendi direito qual é a diferença. Não, eu tô dizendo que tem uma diferença entre a fusão e a geminação. As duas estão relacionadas à raiz. Tu consegue dizer qual é? A fusão é quando
tem 2 canais diferentes e se une numa coroa só. É isso? Eu acho. E a Não. geminação é ao contrário. Não. Repete para mim o que você falou, peraí. A fusão Porque a internet tá falhando. é raiz diferente e tem a união pelas coroas. Certo. Normalmente, a fusão, gente, a gente observa 2 condutos radiculares iguais. E aí, o que acontece? É como se fosse 2 coroas que grudaram, porém, a gente tem, sim, as 2 raízes. Aqui a gente tem uma raiz e aqui a gente tem outra raiz. São 2 condutos radiculares, porém, a gente vê essa união. Nessa situação, a gente precisa tirar a radiografia, ver como que tá, tudo certinho. Tem situações que a gente consegue separar, porque tem a formação de 2 polpas dentárias. Então, a gente consegue fazer a separação na fusão. Na geminação, deixa eu passar aqui para vocês. Na geminação, não. É um dente só que quis ter uma separação na coroa dentária. Então, isso aqui é para ser um canino, e ele começou a ter essa divisão, que a gente chama de geminação, na coroa. Aí vocês me perguntam, professor, o que eu faço aqui? Aqui a gente não tem muita coisa para fazer, a gente só trabalharia mesmo com estética. Arrumar essa parte aqui, ó. Fecharia com resina, deixaria bonitinho, mas é um dente esteticamente estranho. Tá bom, gente? Então, a diferença é fusão, união de 2 dentes com raízes separadas, todas as estruturas dentárias separadas. Geminação, não. É um dente que quis se dividir em 2. Tá bom? Olha aqui, outro tipo de geminação. Vocês acham que isso aqui tá com anomalia de tamanho, gente? Uma macrodontia fora geminação, claro. Reparem. Na foto, acho que sim, professora. Parece, pelo menos na foto. Exatamente. Quando tiver na dúvida, presta atenção aqui, gente. Olha o tamanho dos incisivos inferiores. Olha o tamanho, por mais que sejam dentes de leite aqui, dentes descidos, mas está muito discrepante o tamanho. Então, aqui, por exemplo, poderia classificar como macrodontia e geminação. Tá? Temos a anomalia de números. Vocês já sabem. Mas esse aqui, provavelmente também vocês já devem ter visto. A gente chama de dentes supranumerários. Dentes supranumerários são dentes a mais, que saíram de gaiato. Tá? Então, numa situação dessa, o que a gente vê? Olha, a gente tem aqui os incisivos. Tá faltando o incisivo aqui, não sei por quê, não sei para onde que ele foi, o 31. Aí a gente tem o canino, 43, 44, 45, e aí, o que é isso aqui? Diga lá, professora. Então, aqui, nesse caso, a gente chama isso de anomalia de número, são dentes a mais. Se eu fosse tratar esse paciente, pessoal, eu poderia... Nossa, aqui ele tem 5 premolares. Agora que eu olhei, ó. Temos outro bem aqui. Então, se eu fosse tratar esse paciente, eu poderia muito bem utilizar um premolar desse para fechar o espaço aqui. Ficaria com 3 premolares. Aqui a gente teria realmente que tirar esses 2. E a gente analisar... Ixi, gente, travou. Iria analisar, pronto, vou mudar. Iria analisar se a gente utilizava esse aqui e fecharia esse espaço. Não sei se esse paciente perdeu esse dente aqui, não sei o que aconteceu. Mas quando é dentes supranumerários, a gente precisa saber se a gente vai utilizar, se a gente vai precisar para poder fazer extração ou não. Tá? Outro tipo de agenesia, outro tipo de anomalia é a agenesia, que é o que vocês já sabem. A agenesia é falta de formação do germe permanente.
Pergunto para vocês, qual dente esse paciente não tem? Quais, né? Os laterais, incisivos laterais. Gente, acho lindo quando vocês respondem em coro. Acho lindo. Exatamente isso. Responde todo mundo junto. O 11, o 21, perdão, meu Deus, 22 e o 12, tá? Então, a gente vê aqui que o 12 e o 22 simplesmente não tem. E aqui é um ponto que eu falo para vocês, da maior prevalência. Quais são os dentes que mais a gente percebe que tem agenesia? São os últimos de cada série. Então, entre os incisivos são os laterais, entre os prés é o segundo pré, e entre os molares é o terceiro molar. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente iria fazer? Eu iria botar implante direto? Não dá. Nem se eu quisesse eu conseguiria. Então, eu precisaria encaminhar esse paciente para o tratamento ortodôntico, fecharia esse espaço, ganharia espaço para o lateral, corrigiria a mordida que não está correta, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Aí eu ia trabalhar para conseguir o espaço para ela colocar o implante aqui, tá bom? Não adianta a gente querer só empurrar para o implante, porque não tem situações que não tem como. Então, esse paciente, o espaço dos laterais dele foi todo fechado. Aí a gente precisa abrir o espaço para botar o dente, tá bom, gente? Tudo bem, gente? Então, vamos só recapitular aqui rapidinho. Quais são, de acordo com as classificações de Graber, a gente pode ter o quê? As anomalias de tamanho. Quem lembra quais são as anomalias de tamanho? Macrodontia e microdontia. Perfeito. Bingo. Em relação às anomalias de, deixa eu lembrar aqui, de forma, de formato, tá? A gente tem 3, se eu não me engano, são 3. Taylor, não sei o que, Taylor, Talon, né? cúspide, isso. Fusão bem. e geminação. Perfeito, certo. E em relação a número, são 2. Quantidade, a gente tem duas denominações que a gente dá. Quem pode me ajudar? Gente, foi a última que a gente acabou de dar. A genesia. Supranumerário. Perfeito, a genesia e supranumerário. Bingo, galera. Vocês sabendo isso, tá ótimo. Vocês só precisam saber o que é cada um desses. Então, classificação de Graber, vocês já vão saber o que é, tá bom? Esses são um dos fatores hereditários. E aí, a gente vai entrar nas displasias ectodérmicas, que também são um dos fatores hereditários. Essas displasias, normalmente essas anomalias, eu vou falar aqui alguns para vocês, a gente consegue perceber, tem um estudo bem interessante que foi feito por Ludstrom, e o que ele fez, gente? Ele comparou 2 gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. E o que ele queria? Ele queria meio que desmistificar o que falava no estudo. Ele falou assim: os estudos revelaram que gêmeos idênticos geralmente apresentam a mesma maloclusão, o que não ocorre necessariamente com gêmeos heterozigotos. Ou seja, gêmeos idênticos normalmente têm a oclusão idêntica, parecidíssimas. E os heterozigotos, que são aqueles gêmeos que não são idênticos, ele diz que não necessariamente são. E aí ele queria desmistificar, ele queria saber se isso era verdade ou mentira. E ele pegou uns casos. Aí eu quero que vocês só olhem, tá? Quem não tiver prestando atenção, só presta atenção aqui nesses casos. Caso 1, tá? A gente olha aqui esse paciente. De cara, a gente analisa a parte de face. O
que a gente percebe nesse paciente? Olheiras evidentes. E eu percebo que o lado esquerdo, sempre, pessoal, na ortodontia a gente avalia face, tá? Então, a gente sempre olha, traça uma linha média aqui e analisa lado direito e lado esquerdo. Perdão, lado direito e lado esquerdo. Então, o que a gente olha aqui de cara? Eu percebo que o lado esquerdo dele tá mais caído que o lado direito. Será que é por motivo dentário ou é por motivo facial? A gente vai já saber. Bom, aqui eu já respondo para vocês. Motivo dentário. Por quê? O que eu percebo, pessoal, de diferente? Quem prestou atenção na aula passada vai conseguir ajudar a Titi aqui. O que a gente vê de má oclusão nessa mordida aqui? Se você pega, olha para o lado esquerdo e olha para o lado direito, o que não está certo? Alguém consegue me ajudar? A mordida cruzada do lado direito, né? Lado direito, peraí. Lindo. Achei lindo. Perfeito. Quem respondeu? Eu, Grace. Adorei. Quem respondeu? Eu. Obrigada, Gleice. Tá ótimo. A gente tem mordida cruzada posterior direita, mas a gente tem mordida cruzada anterior? Não. O que vocês acham? Não. Se Não tem. é de canino a canino, tem. Tem aqui. Lateral tem. Exatamente. Perfeito. Isso que eu queria. Às vezes dá bug na cabeça mesmo. Gente, anterior eu acho sempre que é só aqui, no incisivo central. Você tem que lembrar que para a gente ter uma mordida cruzada anterior, a gente tem que só olhar do canino para o canino. O que eu vejo aqui? O lateral. Sim, foi isso aí que eu observei antes. Perfeito. Então, se eu pedir para vocês classificarem isso, assim que vai ser, por exemplo, a atividade que eu vou passar para vocês. Se eu pedir para vocês classificarem, vocês vão me dizer, esse paciente tem uma mordida cruzada posterior direita, porque do canino para trás a gente vê que está cruzado, e o lateral também tá. Então, tá tanto lateral como canino. Então, ele tem uma mordida cruzada posterior direita e anterior. Beleza. Isso aqui, gente, o ponto que eu tô querendo dizer para vocês, interfere diretamente na face dele. O lado direito, que era o que eu achei que estava mais caído, na verdade é o normal. E o lado esquerdo, que está mais levantado, é o que está a mordida cruzada. Então, a mordida descompensou a face. Por isso que a face dele está assimétrica. Por isso que eu percebo, não sei se vocês conseguem ver, gente, o que eu estou falando. Mas traço uma linha média aqui e vejam que tem um lado que está mais caído do que o outro. Vocês conseguem reparar isso? Ou ainda não dá para ver? Nossa, não tem que ser sincera, eu não. Tá bom, a gente vai ver outros casos. A visão de vocês vão começar a ficar mais criteriosa. Vamos mais para frente. E aí, gente, eles avaliaram o irmão para ver. Né? O irmão dele, eu consigo ver mais ainda. Aqui dá para eu ver mais ainda. Olha a olheira, essa olheira, aonde que ela está terminando, e olha essa olheira. O que eu percebo? Esse lado é mais caído que esse. Professora, não tem outro jeito de eu avaliar isso? Olha a asa do nariz. Asa do nariz. Se eu traçar uma linha reta aqui, ó, qual que tá mais alto, qual que tá mais baixo? Olha o lábio. Qual tá mais caído, direito ou esquerdo? Deu para ver? Alguém conseguiu visualizar? É só traçar uma linha reta, tá, gente? Porque eu não consigo fazer isso tão bem com o mouse. Vocês conseguem ver que esse lado tá mais baixo que esse? No irmão dele, sim, professora. Conseguiu ver mais, né? Sim, com certeza. Vamos ver se é por motivo dentário. Qual é o lado mais caído aqui que a gente acabou de ver? É esse, né? Isso, esquerdo. Onde que tá a mordida cruzada dele?
Na primeira. Deixa eu ver. Do lado direito Direito. e do lado Do esquerdo. esquerdo também. Isso. Perfeito. O que se a gente fosse classificar esse paciente? Eu poderia classificar como o quê? O que vocês iriam botar na atividade? Classifique esse paciente, qual tipo de maloclusão no sentido transversal, ou seja, nesse sentido. Vocês colocariam o quê? Mordida cruzada anterior-posterior. Mordida cruzada anterior, certo? E posterior, mas aí tu precisa me dizer, posterior direita ou esquerda? Porque se tu bota só posterior, eu entendo que é direita e esquerda, entendeu? E aqui a gente vê que esse lado tá correto, que é o direito. E esse tá errado. Então, meu amor responderia mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior esquerda. Tá? Então, aqui, pessoal, ele já desmistificou o estudo que tinham falado que gêmeos idênticos têm o mesmo tipo de maloclusão. Por quê? Porque nesse aqui, a mordida cruzada é do lado esquerdo. E no irmão, a mordida cruzada é do lado direito. Ou seja, isso não é uma regra, tá? Então, eu acho muito legal a gente trazer à tona estudos e fazer dados comparativos, né? Aí no outro estudo ele falou que os gêmeos que já são diferentes apresentam uma disparidade do código genético de 50%. Vamos ver como que é, tá? Então a gente tem o gêmeo, número 1, que o que a gente percebe aqui nesse paciente? O que chama mais a atenção de vocês no sorriso dele? Ele é lindo, né? Mas o que chama a atenção? Tá gritando assim, rapaz, isso aqui pode ir pro lugar certo, não tá no lugar certo. Canino. O canino. Canino. Vocês estão ficando criteriosos, tô gostando de ver. Canino. Exatamente. Vamos ver intraoral. Exatamente isso. Vocês me responderam que o dente 13, a gente chama que ele está em supraversão, ou seja, ele está acima do plano oclusal. Tá todo mundo aqui embaixo, mas o canino gaiato está lá em cima. Professora, por que ele não desceu? Aí a gente pode lembrar da nossa primeira aula de dente descidos. Quando a gente falou Espaço lá, primata. primata, perfeito. Espaço primata. Provavelmente ele não tinha um espaço primata desse lado. O canino não teve espaço e ele ficou aqui em cima. Então, esse é um dos motivos das causas de maloclusão. Olha o irmão dele, gente. O que tem a ver? Me conta esse babado bem que... Nada a ver. Nunca vi gêmeos tão diferentes na minha vida, como nesse caso aqui. E a parte intraoral. Pessoal, o canino tá do mesmo jeito. Não, professor. Não tem nada a ver, né? Não tem Então, nada assim, a ver. se esse paciente chegasse para mim hoje no consultório, falasse assim, doutora, eu tenho indicação de aparelho? Eu responderia não. Ele não tem indicação. Ele tem leve falta de encaixes. A gente vê espaçamentos aqui, ó. Ele não consegue morder direito, mas isso aqui com o tempo vai se ajustando. Então eu não colocaria aparelho nesse paciente. No irmão dele, eu colocaria. E o que é engraçado, que a gente vê que em gêmeos heterozigotos, eu achei mais parecidos, ou seja, gêmeos que não são idênticos, eles não têm nada a ver um com o outro, eu achei a dentição mais parecida do que nos gêmeos que são idênticos. Então, é uma comparação bem interessante para a gente também analisar, né? E pensar um pouquinho sobre o assunto. Pessoal, retomando, um dos outros motivos que a gente tem de maloclusão é o que eu falei para vocês, a miscigenação racial. Principalmente no país que a gente vive, e principalmente no estado que a gente vive, né, no Maranhão. A gente tem uma miscigenação aqui no Maranhão gigantesca.
E essa miscigenação faz com que a gente misture, não só, eu não estou falando apenas de cor, tá, gente? Eu estou falando mesmo de estrutura, de tamanho de ossos, de musculatura, de força muscular, formato facial. Então, por exemplo, existe formatos de pessoas que normalmente elas são da raça branca, elas já têm um formato de rosto mais quadrado, às vezes mais longos, uma arcada menor, pouco selamento labial, a gente vê um lábio pobre. O paciente negro não, ele já tem um perfil com lábios mais proeminentes, aqueles lábios mais avantajados. São pacientes que naturalmente são mais biprotrusos, ou seja, tanto a maxila como a mandíbula são mais para frente. A gente tem os asiáticos, coisa fofa, ó a boquinha. Agora, gente, imagina misturar o asiático com essa, ou então o negro com essa menina. O que eu quero dizer, a mistura às vezes faz com que não haja compatibilidade. E aí a arcada acaba tendo algum tipo de maloclusão dentária. Então, uma das principais causas também é a miscigenação racial. Para isso, a gente precisa entender quais são os tipos faciais. Então, isso aqui é muito interessante. Eu quero que vocês terminem essa aula de hoje e analisem qual é o tipo facial de vocês, tá bom? Isso é importante para a gente saber como que é a mordida. Isso tudo interfere, tá, pessoal? Pacientes braquifaciais. O que é braquifacial? Braquifacial, gente, é aquele paciente que tem a mandíbula muito robusta, que tem aquele rosto mais quadrado. Olha só. Professora, como que eu classifico um paciente braquifacial? O paciente braquifacial, normalmente, a medida da largura do rosto é maior que a altura. Então, é aquele paciente que tem o rosto mais achatado. Tá, gente? O braquifacial normalmente tem uma mordida muito forte. Porque a musculatura, olha aqui o tamanho do masseter. O masseter ele é muito hipertônico. E o que isso vai interferir no tratamento ortodôntico, por exemplo? Então, eu sempre falo assim, gente, olha, faça de tudo para não pegar um braquifacial, porque ele quebra mais o aparelho. É um paciente que tem uma musculatura tão forte, que a movimentação dentária demora mais, porque a musculatura é muito forte. Então, quando ele fecha a boca, os dentes eles têm dificuldade de se movimentar. Isso interfere em tempo de tratamento. O que eu quero dizer para vocês é que, de acordo com o formato do rosto de vocês, eu posso dizer que o tratamento de vocês vai ser mais demorado ou não. Tá? Se um paciente braquifacial for morder um dedo, ele decepa, porque ele tem muita força. São pacientes que tendem mais a quebrar os dentes. Normalmente ele tem tendência a bruxismo, apertamento. A musculatura é muito hipertônica em paciente braquifacial. Então a gente vê. Já me identifiquei aí. Já te identificou? E eu ainda nem falei as outras. Espera aí, calma, segura. Deixa eu falar as duas outras. Segura aí para tu confirmar. A gente tem um paciente. Oi, pode falar. Essas pessoas braquifaciais geralmente têm diastema, como na imagem não anterior? Necessariamente. Nessa imagem ela tem, mas não necessariamente todo paciente braquifacial tem diastema. É porque ele botou a foto exatamente dessa paciente para mostrar. Mas não. É que nos inferiores também tem, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida. Não. Se meu filho for analisar o teu tipo facial, analisa o teu tipo facial pelo teu rosto. Uhum. Você faz uma medida imaginária no teu rosto, você vai comparar o que é maior, se é a tua largura, se é a tua altura. Assim que a gente analisa. Vamos ver o inverso, tá? Dólico facial. Paciente dólico facial, normalmente a gente encontra mais no sul e sudeste. São aquelas modelos que têm o rosto muito comprido, sabe? Pescoçudas. Então, são aqueles pacientes em que a altura, olha o tamanho aqui da altura, compara com a largura. A altura é maior do que a largura.
Se for para eu escolher, professora, é mais fácil tratar dólico ou braque? Ai, gente, com certeza dólico. Eu faço uma força num paciente dólico facial, eu tenho resposta em 30 a 60 dias. No braque, às vezes, leva 6 meses. Por quê? Compara, gente, essa musculatura aqui. Cadê o maceta desse menino? É fraquinho. São musculaturas que a gente chama como hipotônica, que não tem tanta força. Agora, compara aqui, ó. Olha o tamanho desse maceta. Olha o tamanho desse maceta. Não estou dizendo qual é o mais correto, qual não é. Eu estou só abrindo a cabeça de vocês para dizer como isso interfere no tratamento. Os dois vão ser tratados, porém o tempo de tratamento de um vai ser maior do que o outro. Então, se você for me classificar o que é o dólico, são os pacientes em que a altura é maior do que a largura. Por último, eu tenho o meso. Ô, fofura. O meso, gente, o nome já está dizendo, meso, médio, iguais, parecidos. Então, a medida da altura é igual à largura. Então, os mesofaciais e os dólicos são os pacientes que eu tenho resposta mais rápida. Mas entre os três, o que eu tenho resposta mais rápida na ortodontia é o dólico. Porque a musculatura ela é menos hipertônica. O meso é neutro, porém, a gente já vê uma musculatura. Então, é como se fosse meio termo. Aí, depois que eu der essa aula aqui para vocês, eu quero que vocês se olhem nesse momento, se vocês estiverem bem perto de um espelho, e vejam, o que é maior? É a altura? É a largura? Vamos só recapitular, tá? Para vocês aprenderem. Braquifacial, a largura é maior que a altura. É aquele rosto mais quadrado. Aquela mandíbula bem significativa, bem robusta. Que é até o que o pessoal hoje na estética está indo atrás. Fazer justamente os ramos da mandíbula, né? Dólico facial, não. A altura ela é maior do que a largura. E o meso são iguais. Aí eu pergunto para vocês, qual é o tipo facial de vocês? Se olhem bem aí no espelho rapidinho. Estou imaginando que vocês estão se olhando no espelho, tá, gente? Tudo é por imaginação. Professora, a senhora falou que os dólicos faciais eles têm maiores facilidades no tratamento ortodôntico. E eu acho que isso é verdade mesmo. Mais rapidez. Eu sinto que a movimentação dos meus dentes, elas são muito rápidas. Você sente isso? E o teu formato de rosto, como que é? Dólico facial. Acabou de ter tua resposta. Olha que legal. Quando ela coloca a trançada, eu sinto que o movimento é muito rápido. Muito rápido, né? Isso é legal, isso é bom. Isso é bom para você. Mas também é um sinal de atenção, porque os dólicos faciais, assim como eles movimentam rápido para corrigir, eles movimentam rápido para descorrigir. Então, meu filho realmente tem que ter muito cuidado no uso da contenção, tá? Quando tu finalizar o teu tratamento. Por isso que eu faço a minha manutenção de 20 em 21 dias. 21 a cada 21 dias. Isso. Aí, quando você for tirar, quando ela falar assim, olha, você vai usar assim, 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 seja obediente, tá? Use. Porque também tem muita facilidade. Devido ao fato da musculatura ela ser mais frouxa, ela não ter tanta força, o dente ele acaba se movimentando com mais facilidade. Para bem, ela se movimenta para ruim, né? Tem um lado positivo, mas às vezes tem esse negativo, né? O braquifacial não, demora muito, porém a gente tem uma estabilidade maior, porque os músculos ajudam a dificultar esse movimento do dente. Tu entendeu? Sim. Então, alguém mais percebeu o seu perfil? Quer relatar pra gente? Eu, braquifacial. Braque. Peraí, quem é braque aí? Já fez tratamento ortodôntico ou ainda nunca fez? Não precisou? Eu nunca fiz, nunca precisei usar. Ah, tá. Então, aí a gente não consegue. Mas minha filha percebe que a musculatura do teu rosto é mais forte? Sim.
Percebe, né? Tu Sim, tem percebo. apertamento, bruxismo, algo do tipo? Apertamento. Eu tô perguntando isso, gente, porque é normal, tá? Então, por exemplo, eu sou braque, mas eu tenho apertamento. Minha musculatura é tão forte que às vezes eu me pego, eu tô apertando. É do Isso. tipo facial, interfere diretamente. Quem percebeu que é meso e falou pra gente aí também? Professor, esse apertamento faz mal? Eu acho que Nossa, tá falhando. Apertamento faz mal, sim, porque você sobrecarrega a tua articulação. Com o tempo, isso pode desgastar o teu disco e você começar a sentir dor ou então desencadear uma DTM, distúrbio temporomandibular. Por isso tem que ter muito cuidado. Eu uso plaquinha, faço tratamento para apertamento. Às vezes, Sim, quando eu tô porque muito... dói Pode até o falar. ouvido. Isso, dependendo do nível, Sim, tem que monitorar. Alguém mais quer falar? Não? Então, pessoal, a gente vai finalizar a nossa aula aqui. Essa aula é dividida em duas, mas eu acho que a gente conseguiu passar bastante conteúdo aqui agora para vocês. E Professora, aí... Oi, amor. esses tipos faciais aí, é a mesma coisa de classe 1, classe 2, Não, essas coisas? não. Ah, sim. Não. Certo. Esse aí é a próxima que eu vou dar para vocês. Ah, A tá. gente vai... Na verdade, a gente vai ter uma aula só sobre classificação de Engel, que é as classificações na dentição permanente. A gente deu classificação na dentição decídua, mista, e agora a gente está vendo as causas, que são Certo. várias, né? Essa aula de hoje ela é dividida em duas. Aí, depois dessa, a gente entra nessa parte. Classificação dos permanentes. O que é classe 1, o que é classe 2 e o que é classe 3. E o padrão do perfil. Então, diferente, a gente... eu acho que eu confundi aí. Classe 1, classe Isso. 2 é questão do padrão, né? Padrão 2, Do 3. perfil. Do perfil, Perfeito. é isso mesmo. Que é como a gente terminou a aula passada, a gente avaliando o perfil facial. O perfil, eu olho o paciente de lado. Esse aqui não, o tipo facial, foi até uma pergunta bem interessante a tua. O tipo facial eu tenho que olhar de frente, para eu avaliar a proporção do rosto. Aí eu preciso avaliar o paciente de frente. Aí eu digo, olha, você é braque, você é meso, você é dólico. O tipo de perfil, eu preciso botar o paciente de lado, e aí eu vou avaliar. Será se a maxila está maior, a mandíbula está maior? Aí é na nossa terceira aula. Sem ser a próxima, na outra. A gente vai falar sobre isso. Ah, certo. Era isso. Porque eu já fico me avaliando. Por isso que eu perguntei. Gente, eu adoro dar ortodontia, eu amo. Acho melhor ainda os alunos me mandando mensagem no direct, falando assim, professora, acabei de me avaliar completa, eu sou classe 1, meu tipo facial é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, avaliei isso. meu filho, mas vocês têm que fazer isso, gente. De tanto vocês praticarem, por isso que eu peço, olhem a mãe, olhem o pai, avaliem. Se vocês ficarem praticando, vocês vão aprendendo. E aí é prática clínica mesmo. Se você não pratica, você não aprende. Tá? Sim. E o legal é que a ortodontia eu acho muito gostosa, eu espero que vocês achem também. Eu acho também. Espero que eu faça vários óculos aqui nessa. Gente, pois foi um prazer, tá? A gente vai se ver quarta que vem. Pode falar, amor. Será para fazer chamada aqui? Ou como é que é? Não, a chamada é a lista de frequência que a gente tem aqui de vocês. Ah, sim. A gente é porque minha internet pra gente. é meio ruim, aí pode ficar caindo. Não, tá. Apareceu os alunos desde o início. A gente tem o controle. Por exemplo, hoje entraram 21. Hoje agora a gente só tem 19. A gente tem o controle de quem tá bom? Fique tranquilo. Se você entrou, caiu, voltou, tá computadorizando como você tá presente. Tá bom, professor, obrigado. Eu só quero lembrar para vocês, gente, da atividade. Quem não tava e entrou depois, a gente vai fazer uma atividade avaliativa valendo 200 pontos. E aí, amanhã eu vou mandar para vocês. Vou mandar para o líder. Vou só confirmar se vai ser pelo portal ou se vai ser via aplicativo, que é o Kahoots. Só para vocês responderem. E aí já é parte
da nossa primeira nota. Oficial 1, tá bom? Perdão, parcial. Eu vou só confirmar se é parcial ou oficial, mas eu acredito que é a parcial, que é a primeira. Deixa eu olhar aqui. Eu acredito que é. Mas a nossa primeira nota. Vocês já vão ter 200 pontos aqui. Tá bom? Tá bom, professora. Tá bom. Obrigada, querida. Tá Boa bom. noite, gente. Obrigada, Gente, professora. boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Boa Boa noite, noite. professor. Obrigado, Tchau, professor. Obrigada. Todo mundo aí no jogo do Mengão aí. Ainda bem que falhou, né? É o quê?